Olá, queridos, como vocês estão? Quem diria, né? Aquele sonho de uma primeira temporada virou uma segunda temporada. Porque Código do Corpo é isso, é conversar com você, que me incentivou a continuar, a voltar. Fez tantas perguntas através do chat, através do YouTube. Eu quero agradecer muito a vocês, de verdade. Eu sei que a minha bolha de carnaval se expandiu para outros lugares. Poucas pessoas sabem, eu sou de artes cênicas, então de dança, de teatro. Então eu fui chegando nesses lugares e por isso a segunda temporada de Código do Corpo tem um olhar diferente, assim. Não só aquela galera do carnaval, a galera da dança de carnaval, mas pessoas que abraçaram, a partir também do carnaval, outros veículos, outros lugares. Eu tô aqui com uma pessoa que é um ator incrível, com 32 anos de carreira, 44 personagens na sua vida, mostrando a cada dia a possibilidade de se reconstruir e de se reconectar com as suas vidas tantas que cada personagem traz para ele. Eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer um pouquinho mais desse cara que você já conhece, com certeza. Mas vão gostar um pouquinho mais. Estou aqui com o queridíssimo Amaury Lorenzo. Nossa senhora! Que foi numa respiração só, né? Meu Deus do céu, eu vi bem aquele profissional formado na Unirio, Da né? Unirio. Querido, primeiro eu preciso te agradecer. Imagina, Porque eu sei que a sua agenda é puxada. Felipe, que tá aqui, assim, não aguenta mais ouvir no WhatsApp. Eu falando, pelo amor de Deus, Felipe, dá um jeito na agenda dele. Sabe qual é o apelido do Felipe? Ah. Marlene. Não precisamos nem explicar. Mas o Felipe Fincri, obrigado, já agradeço aqui pessoalmente ao Felipe. Amaury, meu querido, as pessoas conhecem você. Primeiro, agradecer de coração. Mas o Amaury, que as pessoas já conhecem lá do grande público. E esse Amaury, você, antes de ser esse ator, antes de ser se defina como Amaury. Nossa, que pergunta, né, pra começar? É pra já dar um Que tapa. pergunta, né? Você sabe, assim, você começou a falar você falou de carnaval. Sim. E você falou de corpo, né? Sim. Eu sou um homem brasileiro, apaixonado pelo país e que sempre entendi o meu corpo como instrumento de comunicação. Uhum. Né? Eu comecei com a dança, aí veio teatro, aí vem TV, vem cinema, tudo isso. Definiu a Amaury, eu acho que quer dizer assim, um homem brasileiro apaixonado pelo seu país, pela sua cultura e que incansavelmente busca usar da sua ferramenta, que é seu corpo, para existir. Acho que é isso, né? É bonito. Até me arrepiei. Nossa senhora! Agora me diga, na apresentação eu falo desses 44 personagens, né? Que você já viveu. Nossa. Claro que eu não vou nem perguntar sobre melhores, o que te marcou mais, porque acho que isso não entra na questão, mas o que desses personagens você trouxe para você, Amaury, nesses 44? Se você pudesse lembrar, poxa, não o personagem, mas sensações ou emoções que você traz para sua vida hoje. Eu acho que, assim, reflito muito sobre isso. A vida é um ciclo, né? É um ciclo que encerra e reinicia, né? Esses personagens todos, eu tenho muitas saudades de todos, porque eu vivo com eles um tempo e aí eles morrem, mas morrem ali no palco, mas continuam comigo e aí já vem outro. Eu acho que esses personagens, o ofício do ator me ensina todo dia que tudo é um recomeçar, é um recomeçar, é um recomeçar. E eu trago isso para minha vida. Assim, né? Em todos os momentos difíceis, por exemplo, Márcio, da minha vida, foram esses personagens, o teatro, Sim. né, principalmente, o meu ofício do ator que me salvou, no sentido de tá difícil, mas a gente recomeça, a gente recomeça, a gente recomeça. Isso eu aprendi muito, assim, desde o início, quando eu tomava muita paulada, quando comecei como bailarino, né? Uhum. 8, 9 anos de idade, né? A dança tem uma exigência muito grande para com a gente, né? Sim. Então, os personagens todos os personagens me trouxeram isso, essa beira do abismo que a gente vive, né? Nós atores vivemos à beira do abismo o tempo todo, das incertezas, isso é bom. Esses dias eu vi a Baby Ferreira dizendo, ator não tem que ter certeza de nada, tem que ter dúvida sempre. Isso é muito poderoso, eu trago comigo. Digno de Baby Ferreira, né? E essa coisa do reiniciar, né? É tão bonito você viver de uma profissão que você pode recomeçar com outras vidas, né? Eu acho que espiritualmente também tem uma contaminação, né? Os personagens me contaminam muito. Eu me lembro eu fazendo Van Gogh no teatro, premiado, fazendo Van Gogh com outros 3 atores, e me lembro que eu vagava pelas ruas do Rio de Janeiro e eu comecei a ver as cores. Sabe, eu andava pela praia
do Flamengo ou pela praia de Copacabana, e eu começava a ver aquele azul do mar ou verde mais vibrante, Sim. né? Eu começava a refletir sobre a condição do artista. O Van Gogh dependia da ajuda do irmão dele, o Theo, que mandava dinheiro para ele comprar as tintas, né? E eu ficava pensando, eu sou também esse artista, não tenho dinheiro para nada. Sim. Eu dependo da bondade de estranhos, como diz a Blanche Dubois, do Bom de Chamar Aham. Desejo. Então, assim, os personagens, eles me contaminam também espiritualmente, sabe? Sim. Sensorialmente, né? Então, é uma profissão muito bonita, mas, para resumir, esses personagens todos me ensinaram que a gente reinicia, a vida é um eterno recomeçar, né? E é bonito quando você fala assim, tem uma escritora, uma estudiosa da dança chamada Leda Maria, que ela fala que ela tem uma teoria chamada tempo espiralar, que ela acredita que o tempo, ele não tem o presente, no passado, o futuro, é uma linha só, que você, no seu presente, você só é por causa do seu passado, e no seu presente você está prospectando o É futuro. isso, E a nossa carreira é isso, é né? isso. É o que a gente vive de ancestralidade. E por falar em ancestralidade, eu acompanho você nas suas redes, eu tenho visto você postar bastante coisa de grandes atores e atrizes pretas, negras da nossa dramaturgia, com falas potentes. O que tem te levado a essa reflexão? Você sabe, nós fizemos a mesma universidade, né, que é a Unirio, e no primeiro semestre nós fomos estudar teatro grego. Uhum. E eu me lembro de uma professora maravilhosa, eu não vou dizer o nome, porque ela é maravilhosa, mas assim, aquilo me causou um certo espanto. Eu já estava vindo da dança, quando eu começo a fazer a Unirio, eu já tinha 12 anos de balé clássico, eu já tinha passado pela dança afro, pela dança contemporânea, então eu já era alguém bem instrumentalizado no ofício das artes. Uhum. Mas naquela primeira aula de artes cênicas, numa universidade federal, ela começou a tratar do teatro grego como o início do teatro no planeta. A base. É, A base. aí eu e os meus colegas também, a gente era uma turma bem rebelde, e a gente começou a ficar angustiado com aquilo, né? Então, e eu já estava fazendo também Butô, né? Já estava Aham. nesse caminho de desconstrução, já estava fazendo Regina Miranda também, lá no Centro Coreográfico. E aquilo, essa inquietude, eu sou muito inquieto, como todo sagitariano, eu comecei a ir investigando esses outros lugares, né? E aí você descobre também a ausência de material dos atores, dos artistas pretos. Sim. A ausência de material também dos artistas indígenas, da cultura indígena. E a gente começa a perceber que nós somos servidos de uma cultura artística branca, europeia. E está tudo bem. Aí eu virei um pouco a curva e comecei a ir por esse lugar de identificação, porque eu também estava me entendendo como homem preto no Rio de Janeiro. Uhum. Porque o balé clássico lá em Minas, eu não me entendia como homem preto, tem isso também. Sim. Eu me entendi como homem preto quando eu dançando aqui com um coreógrafo também, lá no Teatro Municipal, alguém disse assim, o Amaury, que é incrível para fazer esse personagem, e esse coreógrafo disse assim, não, o Amaury não é um homem... Não, príncipe, não tem príncipe preto, né, gente? Aí Aí você, eu? isso acontece. Você falou do corpo, né? E aí eu me entendi homem preto a partir dessa fala de um coreógrafo, você acredita? Mas isso é importante, porque eu acho que assim, tem esse olhar de fora. Eu já que agradeci precisa, a né? ele, eu encontrei com ele, Já eu encontrou? agradeci. Eu disse isso, eu falei, disse. Dessa forma. E é um entendimento importante, você não acha? Sim, claro. E aí eu fui começando a entender esses lugares, de onde eu venho. Você também usou a palavra ancestralidade. Eu tenho a mãe nordestina e tenho pai mineiro italiano, eu sou Brasil profundo. Então comecei também a entender esse lugar de onde eu venho, indígena, preto, né? E aí eu comecei a celebrar esses artistas, né? Entender também que não é só a Grécia, também tem uma outra origem, uma outra gênese, né? Eu também trabalhei com comunidades indígenas no bioma amazônico por muito tempo, né? Viajando dias, horas, e voo e barco para chegar em comunidades isoladas e trabalhar teatro, né? E eles me ensinaram muito sobre esse lugar de onde a gente vem artisticamente, né? Eu me lembro trabalhando com um grupo de jovens indígenas isolados, e eles não falavam português, tinha um tradutor, e aí eu comecei a propor um jogo entre eles, né? E o tradutor falou assim, Amaury, eles nunca fizeram teatro, eles não vão entender. Bastou 5 minutos de movimento através do corpo, sem falar a nossa língua portuguesa. Sim. Bastou 5 minutos de troca corporal que eles começaram a pegar folhas de árvores, colocar no corpo e começar a imitar os bichos, começar a imitar o balanço das árvores, os sons dos ventos. Eles estavam fazendo teatro, eles já faziam aquilo há milênios,
né? Há muito tempo atrás. Então essa coisa do corpo, do entendimento, eu, homem preto, com uma ancestralidade indígena também, eu comecei a me debruçar nesse entendimento, porque você amplia seu repertório e entende que a arte não está só na Grécia, É, ela está em muitos e a lugares. gente tem a questão, e não só do teatro, né? A própria dança. Quantas vezes a gente escuta, quantas vezes, enquanto em sala de aula de dança, eu escutava, você tem que fazer balé, porque o balé é a base de todas as danças, não é a raiz de todas as danças. O balé é ótimo para o seu corpo dançar algumas coisas, para outras é até dá uma complicada. Mas para algumas coisas ele é ótimo, então a gente tem que entender essa base. E esse seu corpo que você foi construindo com essa sua trajetória te levou em vários lugares, né? Você é uma pessoa bem-sucedida no teatro, bem-sucedida na televisão, no cinema, enfim, esses olhares. Como é que você adapta seu corpo para essas múltiplas mídias que você trabalha? Cuido dele como se fosse um senhorzinho de 100 anos. Trato ele muito bem. Não estou falando só da parte física, né? Aí eu vou à academia, essa coisa toda. Mas é mais no sentido espiritual. Eu vejo o meu corpo muito num lugar sagrado, o corpo do artista, né, é muito sagrado. Ainda há pouco a gente entrou aqui, eu falei, eu lembro do Márcio lá na Sapucaí, coreografando, quando eu também era coreógrafo, e Márcio sempre muito plácido, caminhando, muito elegante. Eu cuido do meu corpo assim, sabe? Medicado, completamente medicado. Mas eu lanço esse olhar sobre o meu corpo, que é a nossa ferramenta de trabalho. Sim. Única, exclusiva. Sem ela a gente não avança, assim. Transitar entre vários veículos, né, como o teatro, como... Agora eu estou fazendo o musical Ópera do Malandro, né, e vai vir para o Rio de Janeiro novamente. 2 horas e meia de musical, 2 sessões, 1.600 pessoas em cada sessão. E eu inventei, como sou bailarino, de criar uma partitura, que eu faço o Tigrão, que é o traidor, Sim. que trai o Max, né, que é o personagem do meu amigo Zé Loreto. Eu inventei uma partitura de traidor, que é uma cobra se arrastando no chão. Então você imagina cantar e dançar me arrastando com um salto de malandro, um chapéu e com 2 armas. O Farjala falou assim, Maurício, você está ensaiando com 2 armas de verdade, não? Eu falei, tô, porque ele é o delegado. Ele falou, então você vai botar isso no espetáculo. Eu falei, claro. E aí 2 horas e meia eu tô com essas 2 armas, cada uma tem 1,5 kg na mão, cara. 1,5 kg, eu já tô exagerando, quase 1 quilo, sei lá. Sim. Então, assim, essa coisa do corpo, para mim, ela é muito poderosa, é muito potente. E eu preciso cuidar disso. Eu preciso cuidar para que quando a câmera ligue no vídeo, esse corpo esteja na sua potência máxima, para o público entender, sentir esse personagem. Teatro que é mais amplo, ainda mais, né? O público no teatro está vendo a tua unha. Sim. Então como é que você pergunta, né? Como é que eu cuido do meu corpo? Mais espiritualmente, porque a gente tem essas energias que atravessam a gente. Tem a energia do personagem, que a gente verticaliza em buraco, tem a energia do público, que atravessa a gente a todo momento. No teatro é aquele público que está ali a 1 metro de você. Que te impulsiona ou não. Ela tanto pode te impulsionar ou te trazer para trás. Eu faço um monólogo, que é Guerra de Canudos, A Luta, 1h20, 64 páginas de texto, não tem, é só eu no palco, premiado, graças a Deus. E assim, ou o público compra e fica, ou ele vai embora. E ele fica 1h20 ali comigo. Sim. Né? Então, assim, tudo isso parte da onde, Márcio? Acredito eu, enquanto artista, com tantos anos de carreira, como você falou, do nosso corpo, que é esse veículo físico e espiritual. E eu acho também que o nosso corpo ele é ancestral. Você sabe que depois de adulto, não tem nenhum artista na minha família. Aí minha mãe, quando as coisas começaram a dar certo, a minha mãe falou assim, é que seu avô, que você não conheceu, que é o meu pai, ele era Aí surgiu, né? Ele dançava valsa, pé de valsa, com a gente lá no sertão. Sim. Ele pegava eu e sua tia, que éramos a mais velha, depois da colheita, de ficar capinando. A gente ia, ficava até 2 da manhã. Sua avó ficava em casa enlouquecida, mas ele levava a gente, ele era um pé de valsa da região. Então, assim, também tem o corpo ancestral, que é de onde a gente vem. Filosofia indígena também, que eles me ensinaram. É importante a gente conhecer de onde vem para a gente melhorar quem a gente é aqui agora e pensar num futuro melhor. Então, cuidar do corpo também é pensar ele, é matéria espiritual. Para esse personagem agora que eu vou começar uma novela, né, por exemplo, esse personagem, eu fico pensando as questões espirituais desse corpo, como é que ele se movimenta, os cheiros do cotidiano dele, né, como é que bate um vento nele. Sim. Né? A Mauri tô pedalando, o vento bate na minha cara lá, pedalando na hora, é uma coisa. E esse personagem, como é? Com seus traumas, com suas virtudes. Então, o corpo é a matéria principal desses meus estudos, assim, e cuido dele de maneira muito profunda, muito espiritual. E como é que você cuida do seu corpo? Fiquei curioso. Não tenho... Eu acho que é isso, né? Acho que a gente se preocupa muito com
quando a mídia faz com que você se preocupa com o externo também, né? Com o externo, com como você aparenta para o mundo, né? E às vezes o interno tá acabado, né? Tá cansado, tá desfigurado. E talvez os personagens e o novo personagem te dê aquela energia, aquela vitalidade que você estava precisando. Lógico. Olha, vou te contar uma coisa. Eu já fiz personagem de TV, a minha 4ª novela, completamente depressivo. É sério. Com saúde mental completamente abalada, medicado. Mas aquele personagem me colocava num lugar tão maravilhoso, tão divertido, tão poderoso, que me salvava. É por isso que eu digo, né? E a gente fala de muitos outros estudiosos e teóricos do teatro das artes, que a arte salva. Sim. Eu sou professor há 20 anos e por opção em comunidades periféricas do Rio de Janeiro, porque eu acredito nisso, né? A arte é para também pegar aquele jovem que está ali naquele lugar, o que poderia ser muito complicado, e trazer ele para a dignidade da vida. Sim. Eu já cansei, eu fiz um personagem na TV que eu estava num lugar muito ruim psicologicamente, de depressão, e me salvou. Você acredita? É isso que você acabou de falar. Não, né? e porque tem uma relação que a gente tem com o corpo, com o personagem, com essa triangulação com o veículo, com a plateia, que faz com que ele se transforme no seu processo. Você hoje é uma pessoa reconhecida publicamente, né? Você construiu esse processo, hoje você é uma pessoa reconhecida publicamente. E a gente sempre, quando as pessoas falam de você, fala, a Mauri é ótimo, gente, Mauri é super acessível, o Mauri é tranquilo. E tem essa questão dessa acessibilidade que vai abrindo seus chakras, né? Vai abrindo sua energia para quem vem. Quem vem, por isso que a Marlene, Felipe Marlene, tem que ficar à frente mesmo para dar uma protegida dessa energia. Tem que proteger. Porque assim, eu vou confidenciar para vocês, esse ano a Mauri estava com a gente no Carnaval na Viradouro, numa posição incrível de destaque, e só que ele estava fazendo a ópera do Malandro em São Paulo, ele tinha ensaio de madrugada, ele chegou de manhã, pegou um voo, gastou os tubos para chegar para um ensaio no sol, em cima do tripé, em cima da alegoria, fez o ensaio da alegoria, enfim. Por que eu estou falando isso tudo? Eu acho que quando a gente vem do teatro, eu não sei se você sente isso, e isso é um problema que passa na minha cabeça sempre, primeira vez que eu vou falar sobre isso, assim, é o medo de não ter. E aí o medo de não ter faz com que você aceite tudo. Porque você tem medo de não ter. Vai ter um trabalho, vale a pena? Não, vamos lá, porque vai que no outro tem, não, vamos lá. Você tem isso na sua cabeça, na sua constituição? O medo de... Claro que você faz porque você gosta, você faz porque você quer, mas você tem o medo de não ter na sua vida, na gestão da sua carreira? Sempre. O ator é um eterno desempregado. A Fernanda Montenegro estava dizendo isso outro dia. Ela falou, eu tenho medo do desemprego. É real, a gente tem medo do desemprego. Eu tenho medo do desemprego. Sim. Né? Já passei muita fome, por exemplo, né? Já andei essa orla do Rio de Janeiro, já saí da Unirio até a Praça 15 para pegar as barcas para voltar para entrar, andando várias vezes, né? Isso faz com que a gente vá aceitando o trabalho e faz com que a gente vá para a gente pagar as contas, né? Nós somos operários. Esses dias alguém disse assim, Maurício, você não para de trabalhar, você não acha que é bom descansar? Eu falei, mas as contas não descansam, né? Tem um pouco disso, né? E eu não acho isso legal, né? Eu acho que todo artista, acho que deveria ter, a gente precisava de políticas públicas voltadas para os artistas nesse país, mas antes a gente precisa rever muito o comportamento social da nossa população, dos nossos brasileiros, para com o artista, né? É muito comum, muitos artistas, músicos, amigos, dizem, me convidaram para um show e disseram que, eu falei, tá, mas vamos discutir o cachê. E disseram, não, eles disseram que ia dar o lanche pra gente. Né? Isso é muito comum no nosso país. É muito comum. Não é assim, exato. Então, acho que não. Você até fez um vídeo que eu achei sensacional, assim, dizendo assim, a gente precisa pagar, as pessoas precisam receber seu dinheiro, os bailarinos precisam receber seu dinheiro. Sim. Eu fiz muita comissão de frente, e assim, às vezes era pouco, às vezes era muito, mas era um dinheirinho que vinha extra durante o período do carnaval, que as pessoas em casa não sabem. O ator naquele período ali, Natal, janeiro e fevereiro, você não tem muito o que fazer no Rio de Janeiro. As pessoas estão na praia, ninguém vai ao teatro, então é difícil estrear uma peça. Sim. Você dá aula em escolas, eu dei aula em muitas escolas, para criança, melhor idade, jovens, e assim, tá de férias. E normalmente a escola não paga atividade extra-escolar. Nada. Então, você não paga nas férias, não recebe. Você tá de férias, entende? Você não tem um contrato. Professor de arte, às vezes, não tem contrato, né? Sim. Assim, de carteira assinada, né? Tem isso também no nosso país. Então, a comissão de frente, nós bailarinos, fazemos um extra ali que não é muita coisa. E você precisa fazer. Precisa fazer esse extra.
mostra? Então, assim, o desemprego é uma realidade no nosso país. Hoje, eu e um grupo de amigos, a gente se ajuda, junta uma grana para comprar cesta básica para amigos tão incríveis quanto eu, quanto outros, quanto você, que poderiam estar trabalhando e não estão, porque o mercado não absorve. Então, assim, quando dizem, mas você não para de trabalhar, graças a Deus, e que não falte trabalho para mim e para muitos de nós, porque é uma profissão nesse país muito sucateada, infelizmente, né? E eu acho que tem que se ter políticas públicas para que todo artista tenha dignidade de viver do seu trabalho. O que a fama fez com o Amaury? Esse cara que, né, tem essa história de vida, ralou pra caramba, construiu sua carreira aos poucos, né, foi se construindo-se, mas o que a fama trouxe para o Amaury? De positivo, obviamente, de negativo. Olha, o que trouxe de positivo, assim, é a realidade financeira, sem sombra de dúvidas, né? Eu poder comer hoje sem precisar saber se eu vou comer ou não amanhã, e não só para mim, para minha família, para pessoas, para toda uma rede, né? Eu tenho uma rede de pessoas e que dependem de mim, e eu trabalho e a gente gera essa economia juntos, né? Então isso traz uma estabilidade financeira, mas que ela precisa ser cultivada. Eu me lembro do seu Tony Ramos, a gente gravando a novela, e ele falou assim, e eu falei, seu Tony, o senhor não vai, que ele também, como eu, faz teatro e novela ao mesmo tempo. E eu falei, mas o senhor não vai descansar? E ele, filho, nada está pronto. E ele falou, eu digo para você que é um ótimo ator, nada está pronto, a gente precisa estar na luta. Então, seu Tony Ramos dizer isso, né? Então, assim, o sucesso no trabalho, ele traz questões financeiras, estabilidade financeira, mas ainda não é uma coisa plena, né? Traz o reconhecimento pelo seu trabalho, né? A televisão ela traz uma coisa, você chega, eu me lembro de estar em Manaus atravessando o Rio Negro, saindo de barco da capital para uma cidade que a gente estava gravando um filme, e na travessia passavam os ribeirinhos, né, em barco de motor e outros mesmo remando, e eles iam aí me chamando pelo nome do personagem. Na época eu estava fazendo, acho que o Chico da novela das 7 Volta por Cima, me chamando pelo nome do personagem. Então a TV amplia a sua imagem. Fã-clube tem fã-clube na Europa, fã-clube paraguaio. Esses dias eu estava na Pedra do Sal tomando uma cervejinha e vieram uns paraguaios para abraçar, para beijar. Então, assim, isso é muito bacana, assim, no sentido de você se estabilizar financeiramente e ter um reconhecimento pelo seu trabalho. É muito gostoso você andar nas ruas e as pessoas falarem assim, você é um ator tão bom, admiro muito o seu trabalho, né? Mas, por outro lado, uma coisa que me deixa, às vezes, reflexivo, eu não fico chateado, é a perda da privacidade. Você não, né? Brasil, né, Latinoamérica, essa questão de você ter visibilidade faz com que as pessoas entendam que você também não tem mais direito à sua privacidade. Que a sua privacidade fica pública. Não, exato. Como se fosse isso. Exato. E eu giro a roda, eu não fico bloqueado, não, eu vou junto. Às vezes vem alguém um pouco mais exagerado, aí eu venho aqui, tá tudo bem, né? Você imagina, a gente entra na casa dessas pessoas todos os dias, elas se sentem mães, pais, amigos, namoradas, namorados, primos, amantes, e tá tudo bem. Você sempre teve personagens muito empáticos, né? Sim. E isso tem, obviamente, a relação direta com o contato que as pessoas têm com você. Você está gravando um novo personagem agora, que a gente já está sabendo que é um professor. Você é um professor. Você consegue se reconhecer, talvez pela primeira vez, nesse personagem quase que integralmente? Ou ele ainda é... Eu sei que você não pode falar muitas coisas ainda do seu personagem, mas você ainda consegue se reconhecer nesse personagem também por ser professor? Olha, as pessoas sempre perguntam, Amaury, o que dos personagens tem a ver com você? Esse personagem é um professor, é um diretor, né? Isso tem uma profunda identificação comigo. Durante 19 anos da minha vida, Márcio, eu trabalhei em escolas, Rio, Niterói, trabalhei em comunidades periféricas do Rio de Janeiro, né? Entendendo que a arte pode não incluir, mas integrar, sabe? Arte tem essa força de transformação. E esse personagem é muito do que eu fui e muito do que eu sou. Quando me convidaram, achei bonito que eu fui abrir as caixas que eu ainda guardo das provas e dos textos que eu aplicava, né, daquelas reuniões infinitas que a gente fazia, né, de escolas. E me bateu assim um saudosismo de dar aula. Né, me bateu um lugar muito gostoso, assim, de quantos alunos não passaram por mim. E eu fui fazer as contas, assim, ao longo desses
20 anos, eu fui calculando as escolas, né? Eu dei aula para cerca de 20 mil alunos. Isso é muito poderoso. Sim. Isso é muito rico. E trazer isso para esse professor tem uma identificação muito poderosa. Então ele tem isso que pertence a mim, que é a coisa do Amaury é muito didático, mas é um didático muito desconstruído, muito legal. Eu levava prêmio toda hora de melhor professor da escola, né? Como esse personagem também. Sim. Ele é muito querido, ele é muito legal. Ele é atravessado por uma tragédia também, que a gente vai ficar sabendo na novela. E eu sou atravessado por um monte de tragédias na vida, como todo mundo. Mas eu vou te dizer uma coisa, assim, as pessoas pensam que a gente, quando faz um personagem... E graças a Deus, os personagens que eu faço, os personagens são muito populares, né, na novela. As pessoas me conhecem por 4 personagens na novela e alguns filmes, né? Mas eu já vivi muitos no teatro. Sim. E nem sempre os personagens eles dialogam com quem a gente é. Por exemplo, ele é um professor e eu me identifico. Mas tem questões dele que estão longe de ser quem eu sou. Mas por que você consegue fazer a Amaury tão... O Ramiro lá, por exemplo. Eu nunca matei ninguém. Sim. Né? Nunca afoguei ninguém. Né? Detesto odeio armas, eu não gosto de armas. Né? Mas você tinha aquela habilidade, porque eu sou ator e bom ator. Né? O Chico era um mulherengo. Chegou uma época na novela que eu tinha 4 namoradas ao mesmo tempo. E o Amaury é um cara monogâmico, chato, que pega na mão de quem tá namorando e vai assistir missa. Às vezes no terreiro. Então não tem, sabe? Mas a Amaury é porque a gente se capacita muito para isso. A gente tem uma entrega também, né? Tem uma entrega, a pesquisa, a verdade do personagem, né? Que não é só a verdade, muitas das vezes. Você começou com dança. Começou como bailarino, você falou 12 anos. 12 anos. O que te mudou? Em que momento? Porque assim, a gente sabe que infelizmente, pelo menos na nossa geração, você tinha que optar em fazer uma coisa, né? Hoje em dia a gente entende que o artista completo é aquele que mais tem trabalho, aquele que canta, que dança, que interpreta, que toca um instrumento, você tá à frente. Eu sempre falo isso no Código do Corpo. Você que é um jovem ator, um jovem bailarino, não se prende só numa forma de expressão artística. Vai buscando, vai conhecendo, porque quanto mais plural você for, mais acesso e oportunidade você vai ter. Mas a gente é de uma geração ainda, eu sou um pouco mais à frente, eu sou um pouco mais anterior, que se você fazia 2 coisas, você estava fazendo alguma coisa errada. Não, você não é bom, você não pode ser bom em 2 coisas. Você foi bailarino durante muito tempo. Por que você deixou? Não estou dizendo que você deixou porque você fez teatro musical, mas esse ofício do bailarino, de companhia, de espetáculos exclusivamente de dança, que momento te afastou da sua vida? Você bem disse, não sai da gente, né? Quando eu comecei a fazer a minha primeira novela, eu me lembro, a Glorinha Pires falou, ela me chamou no canto, ela falou assim, você nunca fez novela? Eu falei, não. Mas de onde que você entende a movimentação? Eu falei, eu fui bailarino. A gente tem uma consciência do espaço do corpo. Não sai da gente, né? Mas, assim, a virada para mim foi quando eu vim morar no Rio, trabalhei em algumas companhias de dança aqui, de balé clássico, e aí eu já fazia teatro lá em Minas, e comecei a migrar naturalmente para companhias que eram de dança-teatro. Uhum. Aí você conhece a Pina Bausch, né? Aí você começa a pensar dança contemporânea, você começa a pensar... própria Regina Miranda. A própria Regina Miranda. Sim. Né? Você começa a mesclar com o teatro, e aí eu que já tinha pulga atrás da orelha com o teatro desde também lá atrás, porque no balé clássico, vez ou outra, você faz uma aula de teatro, né, para poder melhorar a cara estática do bailarino. Sim. E aí e aquilo eu fui tomando gosto. E a dança, na verdade, não está muito dissociada do teatro, né? Porque também são personagens, né? Uhum. São experiências outras que não a sua, né? E aí aí me deu uma professora de butô, Kátia Costa, diretora, inclusive, premiada. Kátia Costa, mestra da minha vida. Eu tive muitos mestres na minha vida. Eu acho que, Márcio, é importante pontuar assim, nós também somos frutos de muitos mestres, né, na nossa vida. E Kátia Costa é uma delas. E ela disse, a Amaury está tendo prova para a Unirio, para artes cênicas. E é bom você se especializar, porque você é muito inteligente, muito dedicado, você tem 18 anos, já tem trabalho com balé clássico, você já tem dança contemporânea, a dança afro, você precisa lá. Fui me inscrevi na Unirio e também fiz o FRJ Medicina e o ER de Comunicação Social. E artes cênicas na Unirio. Passei nas 3. Mas já estava na dança, caminhando para o teatro. Tranquei medicina, tranquei comunicação na UERJ, para desespero da mãe. É só isso que eu estava imaginando.
A família vendo as 3 opções falando, com certeza ele vai trancar no Rio. Filho de caminhoneiro, dona de casa nordestina migrante. Ele passa para medicina, passa para comunicação, vai fazer artes cênicas, rapaz. Minha mãe só me perdoou quando ela me viu lá na Rede Globo fazendo novela. É isso. Não, mas assim, só um parênteses. Eu acho que os nossos pais, com algumas exceções, né? A gente tem pais que infelizmente não entendem o filho artista quando ele é artista. O medo não é da profissão, é do que como você vai viver dela. Eu me lembro que eu ouvi da minha mãe, quando a gente não estiver aqui, como é que você vai sobreviver sem a gente aqui, né? Como é que sua família te apoiou? Olha, minha família me apoiou, mas depois que eu já tinha companhia, que eu já viajava o Brasil inteiro, você entende? No início, eu me lembro da frase da minha mãe, eu fazia, como todo mundo, teatro na escola. Sim. E aí tinha uma professora, eu estudei no Colégio Pedro II, São Cristóvão, e aí no último ano você fazia uma habilidade específica, e eu estava inscrito numa cadeira de exatas. E que então eu tinha determinado um horário, uma matéria só para exatas, para o vestibular. E a minha professora de literatura falou, Márcio, o que você está fazendo em exatas? Você é total humanas. Aí eu fui explicar para ela, minha mãe não vai, não tem a menor razão. Vamos fazer o seguinte, vamos montar um espetáculo. Esse foi um plano da minha professora de literatura. Vamos montar um espetáculo, era Quem Casa Quer Casa, de Martins Pena. Sim, Martins Pena. Vamos fazer o espetáculo. Você vai fazer, sua mãe vai falar, vai ficar emocionada. Beleza, dito e feito. Minha mãe foi assistir. Minha professora de literatura sentou do lado da minha mãe. Minha mãe emocionadíssima. Quando terminou, minha professora foi puxar, tá vendo? Márcia das Artes. A minha mãe, da emoção, saiu pra razão no mesmo público e falou, claro, ele pode fazer curso livre de teatro e fazer informática. Era o que eu estava fazendo. E aí eu me inscrevi para informática, passei para informática, fiz 6 períodos de informática, até descobrindo que em informática você só estuda matemática. Eu tinha pavor de matemática, eu não tinha visto um computador ainda. Tranquei e vi que abria a prova para o Rio. Diferente de você, eu fiz depois. Passei, me inscrevi e só avisei para minha mãe que eu não estava mais na informática, estava na Unirio, depois de mais de um período na Unirio. Eu saía de casa para fazer informática e fazer Unirio. E voltou ator. E voltei ator. Enfim, essa é a minha breve história. Mas... Você tá vendo essa mestra na tua vida que você falou, essa professora? Sim. Falou, Márcio, vamos ali, você tá para ali, vamos para ali. É importante isso, o lugar do mestre. Você fala como mestre, né? Você é professor também, né? Você olha para a câmera e fala, isso é muito decisivo. Eu valorizo muito a profissão do educador. Da educadora, porque transforma, resgata a gente. Eu já vi, não estou falando só de mim, enquanto professor ao longo desses 20 anos, muitos colegas, professores, educadores, educadoras, como essa que você está dizendo, como você, como eu, como estão dizendo, resgatando pessoas. E não é só jovem, criança não, gente da melhor idade também. Sim. Então, assim, a educação, né, transforma de uma maneira, eu acredito muito na educação. Eu acho que a educação, assim, a arte e a educação, elas são caminhos que podem caminhar ao lado para a gente poder ter um país bem melhor, um mundo bem melhor. Elas devem, né? Deve. Até porque é uma complementar da outra, né? A gente consegue transitar nos 2 lugares com muita força. E quanto mais... Você falou de mestres, eu me lembro rapidamente também na Unirio, tinha um professor de música que tocava piano lindamente. E aí, eu devia ter o quê? 19, 20 anos? Não me lembro. Aí eu olhei pra ele e falei, nossa, o sonho da minha vida era aprender piano. O sonho da minha vida. Eu falei, você tem 20 anos, como é que é o sonho da sua vida? Você pode. Passou. A gente sempre achando que a gente é velho pra aprender as coisas, né? Passaram-se 20 anos. Eu fui receber um prêmio do Teatro Sabetige e ele era um dos homenageados. Eu fui, recebi o prêmio, ele era homenageado, eu fiquei super emocionado de vê-lo. Eu fui falar com ele. Claro que não ia lembrar, né? Quantos alunos passaram na vida dele. E aí eu contei essa história. Lembra? Eu era aquele aluno e falou, e aí, você estudou? Aí eu falei, não. Aí eu falei, pois é, hoje você seria um pianista com 20 anos de experiência. Isso é mestre, né? É isso entender que não há tempo para nada. Tudo é possível. E nas artes em especial, eu fico falando para os meus alunos, bailarinos, ou quando eu estou coreografando, eu falo, olha, se você quer ser coreógrafo, comece a ser agora, enquanto você ainda tem energia para dançar. Porque você pode fazer as 2 coisas. Não deixa para ser coreógrafo quando seu corpo não te ajuda mais e parece que é uma frustração, porque você vai jogar essa frustração no corpo dos seus bailarinos, você vai jogar essa frustração no corpo daquele que você lidera. Você como professor, você já reencontrou seus alunos? Agora, depois de conhecido na chuva, ai, tio Amauri, tio, você lembra? Você já se encontrou com essa galera? Tópico sensível, Márcio, porque eu encontro eles a todo momento. Sim. Hoje estávamos eu e Marlene
Marlene Pepe, né, Felipe? Estávamos no shopping, pedindo cafezinho com leite, que eu tô bom mineiro que sou, né? Pedindo café com leite. Aí vem a profissional, dizendo: "Olha, parabéns pelo seu trabalho, meu amigo ali, acho que ele já foi seu aluno, numa livraria no shopping." Sim. E aí, quando eu viro, aí ele: "Oi." Na verdade, ele foi professor, ele foi aluno na mesma escola que eu dei aula por 11 anos. Só que quando o ano que eu saí, 2022, ele foi aluno em 2023. Uhum. E aí ele falou assim: todo mundo na escola falava de você, os outros professores que trabalharam com você viviam falando sobre você, e foi quando eu comecei a fazer novela. E a gente olhava você na novela, eu não fui seu aluno, e ficava chateado, porque você deu aula há 11 anos aqui, e justamente quando eu entro você não está. Hoje isso aconteceu. Na Globo acontece muito isso. Eu dei aula em escolas que formavam tecnicamente jovens, em áreas do backstage, né, de trás das câmeras. Sim. Edição, iluminação, beleza, maquiagem, figurino. Você deu aula no palco? Eu dei aula na Espetáculo. Espetáculo. Do Gringo Cardia e da Marisa sim. O. É. Eu me lembro que teve um período da nossa vida que meu assistente coreográfico era o... Me lembra, Lu, pelo amor de Deus, o nome. Jackson. O Jackson, que era assistente do Gringo Cardia. Isso, ele era meu assistente coreográfico. E eu me lembro que ele falou pra você, quem tá com a gente é a Mauri, por isso que eu lembrei de... Quantas vezes... Os espetáculos, a formatura do espetáculo, mais de 100 alunos em dezembro, era no Teatro Municipal, e eu coreografava. Sim. Aqueles 100 alunos durante 11 anos. A espetáculo foi uma das escolas, entre outras, né? No Projac acontece muito, eu tô caminhando e eu ouço: "Professor!" Aí eu viro: "Sou eu!" Aí vem um: "Professor, tô eu aqui, tô contratada, tô sendo assistente de iluminação na novela Mania de Você. Eu tô fazendo..." Na novela que eu acabei de fazer, Três Graças, sim, uma, ela foi me arrepio, contratada como maquiadora. Eu dei aula para ela em 2012, 11. Sim. Muitos alunos que me encontram, fico arrepiado assim, e não só na vivência das artes cênicas, do nosso métier. Esses dias um aluno me ligou que ele tem uma pizzaria em Maricá. Ele mandou mensagem, ele falou assim: "Professor, estou vendendo de vento e poupa aqui, estou botando tudo em prática nas aulas de teatro." Entende? Então, assim, não somente eu reencontro alunos que estão trabalhando hoje comigo, com a gente, sim, mas também estão inseridos no mercado de trabalho, né, de maneira muito... Outro também, esses dias, é fotógrafo. Eu fui num evento, e aí tira foto, aí eu olhei uma carinha, ele tirando foto, ele já veio emocionado. Ele falou assim: "Eu mesmo, professor, eu vi que você ficou me olhando." Meu aluno de artes cênicas, fotógrafo, e utilizando das ferramentas das artes cênicas para ser um bom profissional. Isso é o maior presente que se tem, assim, você dá aula de artes cênicas, você dirigir espetáculos, você escrever peças de teatro, que eu tenho peças escritas, você formar para mais de 20, passar na sua mão mais de 20 mil alunos, que eu parei para fazer as contas, e você ainda encontrá-los, e eles vêm dizer que você é minha inspiração, professor, é lindo te ver trabalhando, obrigado por isso, eles estarem trabalhando com seu dinheirinho, como hoje a gente encontrou no shopping. Meu amigo Márcio, você sabe, se é professor também, isso dá um frescor na vida da gente, isso faz a gente esquecer o ódio da vida. Vale a pena, né? Nossa, é aquela questão de valeu a pena. Valeu a pena. E aí o que é ruim na vida fica tão pequeno, sabe? As contas que você tem para pagar, elas pensam: "Eu vou pagar." Né? Vai dar um jeito. A violência, o ódio, assim, eu acho que aí a gente chega no suprassumo do que é o ser humano, né? Aquilo que eu falei no início. O que são os personagens, esses 44 que eu vivi, se não morrer e nascer, morrer e nascer? Quando eu reencontro os meus alunos, é como se eu vejo eles renascendo a partir do nosso encontro lá, e eles continuam reverberando isso, reverberando aquele nosso encontro de uma horinha, terça, quarta, em 2007, 2008, sabe? E eles seguindo, sabe, quando o aluno diz assim: "Professor, eu estou empregado, eu estou casado, aí estou pagando meu aluguel, financei um imóvel, professor, ganhei um prêmio de artes plásticas em tal lugar." Isso é tão... Tem um aluno meu que vai para reality show. Tem aluno meu que está lá em reality show: "Professor", eu falo: "Gente..." A Globo assim: "Maurício, faz um vídeo, porque a gente descobriu que você também é seu professor, toda hora você é professor desse povo todo." Isso é muito poderoso, isso me deixa muito... Eu sou muito grato, sabe? Não, eu acho assim, a gratidão é uma palavra grato, tão boa, né? Muito grato. Gratidão é uma palavra boa, assim, e no sentido de artes, quanto mais grato a gente é, mais a gente tem retorno. Eu me lembro que essa... a gente vai falar de mestre, mas o mestre da minha vida cênica foi o seu Milton Gonçalves. Ele me ensinou tudo o que eu sei de teatro. Eu trabalhava numa companhia que a filha dele, Alda Gonçalves, também trabalhava. Então,
sabe aquelas frases, ele, Dona Ruth, seu Pitanga, né? Que é tudo um grupo de mestres. E eu me lembro que eles falavam muito para mim, assim, sobre gratidão, sobre agradecer e ser grato não só aos seus mestres, mas ser grato ao camareiro, ao iluminador, ao continuista, ao rapaz do corte. Ele falava para mim, ele falava muito para mim, Márcio, não briga com o rapaz do corte, porque senão pode ir pro ar uma pose sua pavorosa. São pessoas que fazem a máquina funcionar, né? E que às vezes a gente esquece no processo, sabe? De ser grato mesmo. Ter você aqui... gratidão, né? Eu tenho que falar de gratidão. Gratidão sou eu. Gratidão. Você falou desse momento da Viradouro, assim, eu tava realmente correndo com a Ópera do Malandro. Você sabe que eu fazia um musical. E viajando. Eu contei desse tempo em São Paulo, em 6 meses, eu peguei 68 voos. É uma loucura, gente. É uma loucura o que a gente faz, porque as pessoas, como você falou, veem ele maravilhoso no palco, coreografando, mas vem fazendo novela, mas tem uma estrutura. É muita gente, é um coletivo. Me perguntam nas entrevistas, Mauri, fala do seu sucesso. Eu falei, eu não tenho sucesso. É um coletivo de gente, porque a gente que vem do teatro entende coletivo, né? Então, assim, gratidão tem eu por você, porque naquela correria que a gente tava de ópera, eu tava fazendo Ópera do Malandro, fazendo musical, fazendo meu monólogo, fazendo novela, e aí você me liga, Mauri, tem aqui não sei o quê, a não sei quantos metros de altura. Você tem medo de altura? Eu tenho pavor de altura. Eu moro no 14º andar, até hoje eu chego e fico assim, olhando para baixo, para regar as plantas, morrendo de medo. E assim, mas eu fui, sabe por quê? Porque é o tal do corpo espiritual que você falou. É um chamado, a gente tem que ter bom... O ator é aquele que tem que estar ligado nos sentidos, né? Tem que estar atento ao que ouve, ao que vê. A gente tem... Observando, eu estou aqui com você, mas eu sei que aqui tem um copo, aqui tem um microfone, a gente sabe dessa consciência. Então, assim, o chamado, isso é ancestral, né? Isso é corpo espiritual, né? Eu tenho que estar atento. Quando você me liga, Mauri, tem isso aqui. Aí eu tenho que falar assim... Sabe, tem um físico, esqueci o nome dele, é um alemão. Ele fala assim, tudo no mundo está inventado. Tá tudo aqui suspenso, como uma grande nuvem. Só que aí tem os engraçadinhos, tem o Einstein que vai lá e ele sai da humanidade e levanta, estica, puxa o braço e traz pra cá e dá a ver pra gente. Sim. Aí tem a Pina Bausch que ela fala, aí tem o Márcio Moura, aí tem os perigosinhos, deliciosinhos e as deliciosinhas que começam a ir nisso aqui, que é físico, e fazer download das coisas e trazer pra gente. O artista é um pouco isso. Né? A gente é especialista em downloadar tudo e mostrar para o público. Então, atento a esse chamado, eu falei, vou lá nos negócios da Viradouro. Eu nem sabia o que era. E quando eu cheguei, vi aquilo, e eu cheguei, gente, era uma altura imensa. Aí o Márcio disse assim, calma, Mauri, um sol danado, vai subir mais um pouco. Aí eu falei, aí começou e vou dizer pra você, o medo acabou naquele momento, porque eu comecei a entender, quando eu fiquei lá em cima, aí na cidade do samba, você vê o Cristo, aí eu vi todas aquelas escolas, passa um filme na sua cabeça, são 14 anos que eu tenho trabalhando em carnaval, sendo convidado por alguém que tem talvez o dobro do que eu tenho de experiência em carnaval, numa escola que é a Viradouro, e vendo outras escolas ali que eu amo todas, eu não tenho distinção, assim, sabe? Sim. Algumas batem mais no coração da gente, né? Como a Viradouro, como Portela, como Salgueiro, mas todas as escolas com muita... Aí você fala assim, cara, não tem mais medo não, é isso. E aí você vai pra avenida, e quando vai pra avenida é aquela hecatombe que só o nosso carnaval tem. Então, gratidão tenho eu com você por esse momento. Não, e aqui. Pânico. Deixa eu falar pra vocês. Felipe me perguntou assim, tem cinto lá em cima, né? Eu falei, claro, Felipe, que ele vai sem cinto. No dia do desfile oficial, com cinto, lindo, maravilhoso. No desfile das campeãs, tem uma grua. Eu vejo um vídeo, eu falo, o que é aquilo no pé da Mauri? O cinto. Pois então a pessoa entrou numa catarse ali, sem o cinto. Não, e aí que vem aquela coisa, né? Eu falei assim, tô que o Márcio não me veja. A vida é boa, né? Quem me veja. Marlene tava enlouquecida lá de baixo, eu falei, calma. Porque tinha o público, e aí que vem aí vem esse nosso corpo, claro, é uma medida de segurança, né? Sim. Mas o bombeiro lá embaixo, eu dizia pra ele assim, tá tudo bem, e ele, a ponto de subir, ele foi entendendo que eu tava sóbrio, né? A gente tá sempre sóbrio. E dentro, né, desse entendimento do seu espaço, desse entendimento do meu espaço, fazendo bicho novo, meu irmão, figura do carnaval,
Entende? Foi lindo. Navegadouro era campeã. E tinha um momento de o carnaval brasileiro tem isso, que nós artistas também fazemos, né? De suspender. E eu no lugar mais alto daquele desfile, olhando a plateia aqui, ó, a plateia que estava lá na última arquibancada, aqui reto comigo. E ele tinha dito assim: Amaury, não é sambar, eu quero que você vá contra o eixo, o fluxo, e lento, são momentos. É como se a gente voltasse a ver o bicho novo, e é como se o bicho novo voltasse para a avenida, vendo tudo aquilo que está acontecendo. Isso foi a direção, porque é diretor. E aí aquilo foi tão poderoso que o cinto começou a agarrar, e eu falei: começou a me atrapalhar. Meu irmão, tu vai ficar aqui. E eu segurei, eu falei: que pô, artista, caralho. Apavorado, todos apavorados lá embaixo. E o drone passando da vida aqui. Marcelinho Calil manda um monte de drone. E eu falei: agora eu vou fazer a imagem que vai rodar o mundo todo, caralho. E aí, lindo. E aí você olhava para as pessoas, os meus amigos nos camarotes, os amigos das arquibancadas, depois replicando, muita gente replicando, dizendo assim: Amaury, que encantamento. Foi lindo, foi lindo. Esse encantamento. Então, assim, gratidão também, parabéns pelo seu trabalho, porque, assim, o carnaval, para mim, ele é a afirmação de identidade brasileira, né? É no carnaval que a gente vê a galera preta ali, com elementos também indígenas, aquelas plumas, tudo aquilo, é bebido dos grandes morubixabas, dos grandes líderes indígenas, né? O carnaval é desse cruzamento, né? É ali que a gente vê, a roupa que eu vesti provavelmente foi uma senhora preta ou um senhor preto costureiro, né? Então, assim, carnaval é legitimidade da construção de que nós somos, é a afirmação do povo brasileiro, né? O desfile, né? Que tem o maracatu, né? Bebe lá do maracatu, sim, lá no Recife, né? Também tem viés português, tem o viés indígena, né? Tem o batuque, tem a banda, que hoje é a nossa bateria. Então, assim, eu me sinto muito efusivo quando eu tô na Sapucaí e quando passo pelo carnaval. E as pessoas perguntam: mas Amaury, você é mineiro. De onde que veio? Eu falo: mas não tem isso. Sim. Né? Não tem o carnaval abraça, né? O carnaval abraça. O carnaval abraça, ela te recebe. Eu fiz um vídeo sobre pertencimento, é isso. O carnaval, ele te dá pertencimento se você merecer esse pertencimento. Faça por onde. Qualquer pessoa, de onde vier, de qual formação, de qual etnia, você vai ser bem recebido pelo carnaval, se você fizer por onde. Mas é que tá. É como na arte, né? Sim. Quem que fala? Não sei se é o Shakespeare, é um camarada assim que ele diz... acho que é o Shakespeare, né? O teatro, o palco, ele abraça, ele recebe. Mas cuidado. Da mesma maneira que ele dá, ele vai passar a perna. Depende de como você age com relação a ele. E eu acho que o carnaval também é um pouco isso. Porque tem uma potência espiritual, artística, é sincronicidade indígena, preta, branca, é popular, é muito coração colocado ali. Eu estou falando para além da competição que existe, né? Sim. Eu estou falando enquanto energia cultural, potente, espiritual, nossa, brasileira, de encruzilhada, né? Quantas não foram as pessoas que viraram aquela curva da entrada da Sapucaí, né? Quantas não são as pessoas que produzem esse carnaval? Então é muita energia. Então tem que se ter muito respeito, né? Muito carinho. Eu tenho muito carinho pelo carnaval, não só carioca, no geral, enquanto festa popular brasileira. E trazendo para o Rio de Janeiro muito carinho pelas escolas de samba, pela ancestralidade das escolas de samba, né? Por tudo que move esse lugar. Né? A gente concorda, discorda de alguma coisa, mas é sempre um sentimento de coração preenchido quando eu falo de carnaval, quando eu vivo o carnaval. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz uma comissão que foi a São Clemente, e Rosa Magalhães era carnavalesca. Uhum. E eu me lembro que na hora de fazer o teste, eu fui fazer o teste e passei no teste, e aí me chamaram: bom no que você faz, você já fez comissão? Eu falei: nunca. Eu fui fazer teste de comissão de frente de calça jeans, pra você ter uma ideia. Sem nenhuma noção sobre do que seria. E depois do último teste era assim: agora a Rosa quer ver os bailarinos selecionados sambando na frente dela, que ela era assim. Ela, com o cigarro dela se fumando. E a gente foi sambar na frente dela, dança bem, próximo. Então, assim, ali eu fui entendendo esse lugar do carnaval enquanto legitimidade mesmo artística brasileira. Nossa. E a primeira vez que eu virei na São Clemente fazendo as bruxas, era o Arrieta que coreografou, Luiz Arrieta, argentino. Mas quando eu virei a gente sai da Presidente Vargas e você dá de cara com o paredão do setor 1. Aquilo eu falei: não consigo mais ficar longe desse lugar. E eu tinha a sensação de que eu já tinha vivido aquilo em algum momento da minha vida. É ancestralidade, Sim, né? É isso.
que é o tempo espera lá. Você é o que você viveu antes, no presente, e vai ser o que você vai fazer no futuro. Cada vez que eu giro... E aí seguiram-se 8 comissões diferentes que fiz. Fui campeão. Pela Viradouro ficamos em segundo. Eu me lembro quando eu fazia Quem me viu chorar, vai me ver. Quando veio do acesso. Agora campeão, fui campeão na Portela também, campeão agora na Viradouro. É quente, né, mano? É quente, rapaz. Isso é bom. Mas tem uma coisa importante, assim, a gente falou de tudo em volta da sua vida é muito ampla, porque como artista, você, né, é um polvo, né? Você abriu seus tentáculos para alcançar o que você podia e faz isso com bastante excelência. E a gente já está terminando o nosso papo, porque o papo é assim, rapidíssimo. Mas a pergunta, a gente vai fazer um bate-bola, que não chega a ser aquela agressividade de uma palavra que a pessoa fica em pânico, mas é um pensamento curto sobre algumas coisas. Algumas você já falou, eu vou tentar seguir um outro caminho. Um livro que você lê e que você indica, não que fez bem só para você, mas que lê que vai fazer bem para você também. São tantos. Nossa, mas são tantos livros. Eu estou lendo muito sobre história do Brasil. Né? Eu estou voltando para academia, né? Fazendo psicologia. Estou voltando de novo. Quero fazer mais uma graduação. Mas eu estou lendo alguns livros sobre história do Brasil mesmo. Livros históricos. Históricos. Tem um que eu gosto muito, assim, eu estou relendo, chama O Rio Antes do Rio. Né, que você vai entendendo os tupinambás ao entorno da Guanabara, né, para entender essa gênese carioca do qual eu sou tão apaixonado, né, essa bagunça organizada, né, essa cerveja gelada, de onde que vem isso, né? E eu sou muito conectado aos povos indígenas, né, mas eu também estou lendo Conceição Evaristo, porque eu leio trechinhos de vários livros ao mesmo tempo. Você vai saboreando os seus livros. Saboreando. E eu estou lendo para um trabalho também A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, né? Então são livros que você versa e acha que indica, assim. Eu indicaria. Eu indico sempre a gente conhecer a nossa história. Sim. Tudo que é relacionado à nossa história. A história do bairro que eu moro, a história do meu pai, da minha mãe, a história do boteco, a história da escola. O nome da minha escola chama não sei o quê, pesquisa. Eu sou muito adepto a isso. Ler sobre a nossa história, porque quando a gente conhece a nossa história, a gente se fortalece dela. Um mestre na dança e um mestre no teatro. O mestre da dança... Para mim, o Nijinsky, eu tenho profunda admiração pela carreira dele, pela trajetória. O Nijinsky, a Pina Bausch também. Sim. Mestre do teatro, meu Deus do céu. E a gente pode, obviamente, levar para a televisão, para um mestre na interpretação, né? No ato de interpretar. Do ato de interpretar, assim. Eu tenho um amigo que se chama José Wendel Soares. É um ator paraibano, meu amigo fez Unirio comigo, ele é um ator assim tão magistral, que sempre que eu vejo ele no palco eu fico muito tomado assim pelo trabalho dele. O Paulo Autran, eu nunca vi um espetáculo dele assim ao vivo, não tive oportunidade. Mas tudo que eu já vi ele fazendo, a trajetória dele, os espetáculos que ele fez, as peças que ele fez e a fala dele, tudo que ele fala também nas entrevistas gravadas, isso me pega muito. E tantos outros, né? Eu acho que enquanto ator, nosso país, a gente é muito bem servido, Márcio. É verdade. Nós temos muitas grandes atrizes, muitos grandes atores, né? Eu fico impressionado. Tem uma atriz também que ela fez agora uma série chamada Tremembé, e ela faz a esposa da Suzane Richthofen. Como é o nome? Ela tá no Sandrão, ela tá no Instagram como uma famosa atriz. Que atriz, sabe? Eu gosto de dizer de nós, Sim. A gente aqui contemporâneo. É porque são, né? É porque a gente acha que quando a gente vai reverenciar alguém, tem que ser alguém de longe, porque se a gente reverencia de perto, parece que a gente está se diminuindo. Né? E a gente tem parceiros que são incríveis, né? Que estão do nosso lado, temporais, contemporâneos nossos, que são incríveis. Exato. Algum projeto que você falou, nossa, eu devia ter feito esse projeto? De qualquer área, né? Dança, teatro, enfim. Que eu falei, nossa, eu devia ter feito esse projeto. Me convidaram para fazer um grande musical em São Paulo e eu não pude, tive que optar. E também uma vez me convidaram para fazer uma montagem maravilhosa de um bonde chamado Desejo, do Tennessee Williams. E eu não pude fazer também, e hoje eu fico assim... É a tua cara o bonde chamado Desejo. Não é? Eu entendo essa... Eu fiz na Unirio. Casting. Eu fiz o Stanley mas na Unirio a gente não pode. A Unirio a gente só podia fazer, na minha época, Mãe Coragem, O Bom Chamado Desejo. Pô, não tinha muita opção. Quem era? Letícia Rodrigues. Que fazia Sandrão.
Letícia Rodrigues, é uma atriz que eu vi em Tremembé assim, meu Deus do céu. E Zé Wendel também, que é meu amigo. Mas é um projeto, é um bonde chamado Desejo. Mas eu tenho muita vontade de remontar, né? Um bonde chamado Desejo, um Navalha na Carne. Eu sei que o Nelson agora tem uma coisa muito de debate sobre o Nelson Rodrigues, mas o Nelson foi meu material de pesquisa de formação na universidade. Todo mundo. Eu acho assim uma coisa tão poderosa, assim, tenho muito desejo. É porque tem aquele lugar agora do politicamente correto. Sim. Que é, né? Sim. Que ele acabou caindo num lugar. Sim. Mas é uma releitura, é uma revisitar importante. E eu acho que todo artista coloca, ele é contemporâneo à sua arte, né? O Nelson, ele escreve aquilo justamente do momento ali que ele viveu. É isso. Eu acho importante a gente discutir tudo aquilo, né? Eu tenho muita vontade de teatro brasileiro. Sou muito debruçado em teatro brasileiro. E ultimamente eu fico muito pensando, olha como a gente é contraditório. Eu comecei o nosso podcast falando que me incomodava falar de tragédia grega logo no primeiro semestre da Faculdade de Artes Cênicas, como se a Grécia que detonasse tudo isso. Sim. Mas eu tenho muita vontade de fazer uma tragédia mais brasileira, né? Tem as gregas, mas assim, brasileira. E eu escrevo, né, Márcio? Eu tenho 4 peças de teatro, eu tenho um musical regionalista, mineiro, e tem outros 3 espetáculos. Eu tenho vontade também de botar isso para correr. É isso. Amigo, para encerrar, Códigos do Corpo pede a você um código. O que seria um código? Assim? Se você tivesse que falar para alguém, um jovem aluno seu, alguém que te admira, um caminho para a sua felicidade, assim, artística, né? Um caminho, um código, sabe? Quando você passa o código para o seu amigo, Claro. para se dar bem na prova, um código para encontrar a pessoa, um código. Que caminho você daria para alguém para ser feliz? Assim? Se você tem certeza do que você quer, nunca, em hipótese alguma, duvidar da sua capacidade, do seu trabalho, do seu labor, da sua dedicação. Nós temos 2 ouvidos. A gente pode ouvir milhões de coisas, mas o ouvido maior é de dentro da gente. No fundo, a gente tem certeza de onde a gente quer chegar, de onde a gente vai. Pode ser até a mãe e o pai dizer que não vai ser possível, mas se você tem essa certeza e coragem, tem que se ter coragem, só vai, que uma hora a coisa acontece. Que beleza, ainda ganhei um recorte pro Instagram. É isso. Ai, Amaury, amigo, obrigado de verdade pelo papo. A gente poderia ficar aqui horas conversando. Só gratidão por você ter aqui. Eu que tenho que agradecer, assim, primeiro que te admiro muito enquanto profissional, assim, eu te conheço como profissional do carnaval, mas depois que a gente se conhece, eu vou vendo, né, eu me lembro que você falou, também fiz Unirio, aí eu vou vendo essa amplitude, esse povo que você falou, Sim. assim, eu agradeço, estar aqui com você é uma honra, assim, pela admiração que tenho pelo seu trabalho, espero que você continue fazendo o que você tem feito no carnaval, que eu sou muito apaixonado, assim, que você coloca a coisa para funcionar artisticamente e com organização, professor, né, você tem um método que não é chato, você organiza as coisas e a gente faz uma manutenção positiva da nossa arte, porque eu acho que o público precisa disso, entender que a gente trabalha com organização, né? Não, eu tive um download, não, a gente tem todo e você faz isso de maneira muito bem enquanto professor, enquanto artista, eu vejo você nas redes, você tem sua companhia, aí você dirige, aí você atua, aí tem um carnaval, aí tem professor em universidade, parabéns, eu estou muito feliz de estar aqui, muito grato, vim correndo. É isso, você vê, ó, papo bom é isso, a gente ganha corte no Instagram, a gente ganha título do LinkedIn, eu já tenho lá, posso mudar o meu LinkedIn a partir dessa fala da Amaury. Quero dizer para vocês que é uma enorme satisfação voltar a esse projeto, abrindo a temporada com a Amaury, e dizer que você tem aí vários episódios de Código do Corpo da temporada passada, tá na hora de maratonar, você vai conversar com pessoas que vivem de cultura, vivem de arte, a gente falou de preconceito, falamos de maternidade, poder da mulher na dança, falamos de tantas coisas que eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha. Então fica atento, eu vou colocar aqui um card em algum lugar para você, um episódio que eu vou escolher para você assistir, e a gente vai se vendo sempre no Código do Corpo. Muito obrigado pela sua audiência e segue o canal, compartilha, aquela coisa que a gente sempre faz quando a gente gosta de algum conteúdo, tá bom? Grande beijo para vocês, até a próxima.